Tinha um louco lá no hospício, ele foi e pulou dentro da piscina lá pra se afogar, pra morrer. Aí o outro louco pulou atrás e salvou, né? Aí no outro dia o diretor do hospital chamou o louco herói do hospício e falou assim: bom, é o seguinte, o senhor teve um ato muito lindo ontem, a gente avaliou você e achamos assim por bem, né, pelo teu fato heróico, por bem a gente te dá alta pelo que você fez. Mas eu tenho uma triste notícia, aquele senhor que pulou lá, ele pulou pra se matar, você foi e salvou, só que hoje a gente encontrou ele morto, infelizmente, ele tava morto, pendurado com uma corda no pescoço. Aí o louco disse: é eu que pendurei ele pra secar.